Estudar é bom, fechar o edital é bom, mas fazer e estudar direcionado de maneira correta é o que vai te levar à aprovação. Quando eu vi mais de 40, 50 mil inscritos, eu disse, será que eu consigo mesmo? Mas eu, estudando, eu consegui provar, não somente para as pessoas ao meu redor, mas para mim mesmo, que eu sou capaz de conseguir aquilo que eu quero. O jeito dos professores ministrarem as aulas não é uma aula cansativa, é uma aula que a gente realmente aprende, a gente tem foco. Então, como o professor Fábio diz, ele tem uma equipe por trás e isso tudo ajuda. Ajuda os alunos, ajuda em todo, no geral. Muda muito o nosso emocional. A gente já vai para a prova sem certeza que a gente vai passar. Não é um cursinho, é o cursão. Atualmente eu trabalho de mototaxista, mas não tinha muito tempo para estudar também. Conforme eu tinha tempo, eu estudava. Eu estava parado mesmo, como ele fala assim, o cara parado ele fica de braços cruzados, sem fazer nada. E com a motivação dele, o modo dele incentivar as pessoas, o modo dele falar, ele incentiva mesmo as pessoas e aquilo me motivou. Por isso eu continuei estudando e agora passei e vai valer a pena. Você vai estudar e vai ver o seu nome lá na lista dos aprovados. Contextualizar aqui, você passou, foi na Polícia Civil? Isso. Para investigador? Eu passei para investigador e para escrivão na polícia. Passou para o civil, para investigador, escrivão. Aí você passou para Polícia Militar também? Passei para oficial e para praça da Polícia Militar. Para com isso. Peraí. Eu tô até me perdido aqui, já tem 4. Fez bombeiro também? Fiz, passei para praça do bombeiro. Foi que você conheceu aí o Sou Concurseiro? Já conhecia antes por causa da minha mãe, né? E tua mãe já estudava com a gente? Tua mãe é concursada hoje também? Minha mãe é da SED, concursada. Ela é enfermeira. Aí, ó, veio da mãe, a mãe já indicou o filho também aprovado, é uma família que passou aí pelo Sou Concurseiro. Comecei a trabalhar muito cedo, bem cedo mesmo. Fui trabalhar numa empresa de fast food, conheci o Sou Concurseiro através do Instagram, o delegado Fábio anunciando na época o concurso da PM. Aí eu fiz PM, Bombeiro, Secretaria de Segurança Pública e Censa. Consegui os 4 estudando com o Sou Concurseiro, vou passar, tô vendo os 4. E a mentoria de vocês, ela realmente fez com que o processo fosse muito mais prazeroso. Eu acho muito importante, né, as primeiras aulas que falam sobre técnicas de estudo, que o senhor passa pra gente de forma muito didática. O cara pensa que ao entrar na mentoria, ele vai ter só aula, mas as aulas ali é muito pouco frente ao que realmente importa dentro da mentoria, que é essa parte do como estudar, é a mentalidade, que você está com a mentalidade do aprovado mesmo, a gente tem esse módulo lá, né, da mentalidade do Meu nome é Davilson, tenho 35 anos de idade, eu adquiri a mentoria da Guarda Municipal. Meu nome é Davilson Ferreira, fui aprovado no concurso da Guarda Municipal de Manaus, né, com a mentoria do Sou Concurseiro. Mesmo com o ensino médio, né, conquistei essa aprovação, para mim foi uma grande felicidade. Porque, né, fazer o concurso, ser aprovado no concurso da Guarda Municipal, eu tinha um grande sonho e conquistei, que era ser pai, né? Mas primeiramente tinha que ter uma estabilidade financeira e graças a Deus confiei no concurseiro e consegui ser aprovado no concurso da Guarda Municipal de Manaus. O que o concurseiro até emociona, assim, porque eu falo que é questão de gratidão. E o Sou Concurseiro vai fazer parte da minha vida. Só posso dizer gratidão ao Sou Concurseiro. Anunciamos que o prédio é do TJ. É mentira, é lorota. Mas pra você que quer passar isso, não importa. Porque a nossa mentoria é até a data da prova. Gravei um vídeo na rua.
Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a este encontro para que nós possamos aqui trocar algumas informações que certamente serão preciosas para você que quer fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou João Vitor Tayá, professor da matéria de Direito Administrativo, aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar. Toda a minha formação acadêmica é voltada para essa área do conhecimento. Eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, sou especialista em Gestão Pública pela Universidade do Estado do Amazonas, especialista em Direito Público pela Universidade Anhanguera Uniderp, mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas e doutorando em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Já leciono Direito Administrativo há 15 anos. Comecei lecionando na Universidade Newton Lins e atualmente dou aula em cursos preparatórios para concursos públicos e exames da ordem, além de alguns cursos também de pós-graduação. Assim como você, eu também era um estudante de concursos públicos. Até pouco tempo atrás eu estudava para concursos públicos. E, durante esse período de preparação para concursos, eu obtive a aprovação em 19 concursos públicos em todo o Brasil. Desses 19, eu assumi em 6 deles. Atualmente estou na minha 6ª função pública, sou delegado de Polícia Civil aqui do Estado do Amazonas também. Então desenvolvo aí as atividades no magistério, paralelamente às atividades também na Polícia Civil. E em se tratando de concursos de tribunais, só de concursos de tribunais, eu fui aprovado aí em 5 concursos de oficial de justiça. Eu tinha esse objetivo de ser oficial de justiça, porque é um cargo muito bom, é um cargo que não tem horário fixo para trabalhar, desenvolve muita atividade externa, não é? Então isso me daria aí flexibilidade, liberdade também para me dedicar a outras atividades, inclusive ao magistério. Então todos os concursos de tribunais aí que eu fiz, quer dizer, com exceção de teve um concurso de tribunal que eu fiz que não foi para analista, não foi para oficial de justiça, foi para analista judiciário, também fui aprovado, né, no TRF da primeira região, que é o TRF que abrange aqui também o estado do Amazonas. Mas fora esse de analista judiciário do TRF da primeira região, eu fui aprovado em 5 concursos de oficial de justiça de tribunais. 4 eram federais e 1 estadual. Então foi aí o concurso de oficial de justiça federal do TRT da 8ª região, que é o Pará e Amapá. Trabalhei lá no Pará, em Itaituba, né, no município de Itaituba por quase 2 anos. TRF da 5ª região, que abrange ali quase todo o Nordeste, exceto o Maranhão, Piauí e a Bahia. Então, fui oficial de Justiça Federal também no TRF da 5ª região, no estado do Ceará. Passei também nos concursos do TRT do Mato Grosso do Sul e TRT de Rondônia, como oficial de Justiça Federal. Além de também ser aprovado e nomeado no concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Roraima. Então, uma certa experiência aí eu tenho para que nós possamos aqui conversar, dialogar e falar sobre como eu posso ajudá-los nessa preparação para o concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas, tá? Desde já, meus amigos, eu não preciso abrir ainda não aí, tá? Desde já, eu gostaria de falar para vocês que, embora eu tenha sido aprovado em 19 concursos públicos, em vários lugares do Brasil, eu também não fui aprovado em mais de 20 concursos que eu fiz, tá? Portanto, perder e ganhar faz parte dessa caminhada de quem busca se tornar um servidor público. Nem sempre você vai ganhar, mas tem algo que você vai adquirir ao longo de cada prova que você fizer. Mesmo nas mais de 20 provas que eu fiz e que eu não consegui ser aprovado, eu nunca saí da prova sem ter aprendido alguma coisa. Sempre um passo a mais eu dei em cada prova para facilitar as conquistas que eu obtive no futuro, tá? Então falo isso porque talvez alguns de vocês já tenham feito alguns concursos e não tenham conseguido ser aprovados.
Mas isso faz parte da caminhada de vitória que você está construindo. Uma coisa é certa, somente aqueles que desistirem é que não conseguirão passar na prova que desejam, tá? Somente aqueles que desistirem. Se você não desistir, se você perseverar, se você persistir nos estudos e se você, é claro, se dedicar a esse propósito, cedo ou tarde você vai conquistar a aprovação, tá? Ontem mesmo eu conversava com um dos nossos alunos, ele começou a estudar para concursos de tribunais aos 47 anos de idade. Né? Ele já tem uma idade mais avançada até do que a minha. E aí, em 1 ano e meio ali, estudando muito, com muito afinco, com muita dedicação, ele nunca faltou uma aula do curso preparatório. Ele tinha uma rotina diária de estudos em casa, ele trabalhou a vida inteira no Distrito Industrial, saiu e decidiu que queria ser servidor público. Em 1 ano e meio de estudos, ele conseguiu ser nomeado técnico judiciário do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Mas ele não parou. Não é? Mesmo depois de já nomeado, ele vinha vestido todo social para a nossa aula, porque ele quer se tornar analista do TRE. Ele quer continuar estudando, ou do TRT, ou do TRF, qualquer tribunal que ele consiga passar. Então, meus amigos, esse é um de inúmeros exemplos que nós poderíamos aqui citar de casos de sucesso que têm, não é, servido de inspiração para nós aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar e que tem nos dado a certeza de que nós estamos no caminho certo, auxiliando vocês a conquistarem os seus sonhos, certo? Então, ele também fez provas e não passou, mas em 1 ano e meio ele conseguiu se tornar técnico judiciário do TRE. Eu digo para vocês, o primeiro concurso no qual eu fui aprovado e fui nomeado e assumi foi o concurso de assistente administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Concurso que aconteceu no ano de 2004. Não é? Em 2005 eu fui nomeado e ali foi o meu primeiro cargo público, como assistente administrativo da Censa, né, da Secretaria Municipal de Saúde. Ganhava ali na época uns R$1.000 por mês, o que para mim já era suficiente como um primeiro passo, como um primeiro degrau a subir. É claro que não era meu objetivo ficar naquele cargo para o resto da minha vida. Era um primeiro passo que me possibilitaria fazer mais investimentos. Né? Com aquele dinheirinho que eu estava ganhando, já comprava um curso ali, outro acolá, já comprava um livro, e assim ia me preparando para conquistas maiores. Mas aquele primeiro passo precisava ser dado. Eu falo isso também porque alguns alunos eles sonham alto, e é bonito sonhar alto, é importante sonhar alto. Né? Eu quero ser... Você tem formação em direito, eu quero ser um juiz de direito, eu quero ser um defensor público, eu quero ser um delegado de polícia. É ótimo, maravilhoso, espero que você consiga. Mas isso não impede que você dê passos menores primeiro, que você vá subindo degrau por degrau. Certamente é algo que vai enriquecer ainda mais essa sua caminhada. E vai lhe dar experiência e vai lhe dar a possibilidade de ter uma renda de forma mais rápida para poder continuar investindo em você mesmo. Então eu fiz esse concurso de nível médio da Censa, fui aprovado. De lá eu saí para ser agente de apoio administrativo ainda também de nível médio no Ministério Público do Estado, já ganhando aí mais do que o triplo do que eu ganhava antes, não é? De lá já saí para ser oficial de justiça do TRT, então foi degrau por degrau, de maneira que a primeira aprovação que eu obtive foi na Censa em 2004, mas eu só parei de estudar para concurso quando eu entrei na Polícia Civil. E aí eu entrei na Polícia Civil em abril de 2014. Abril de 2014, tá? Então, em 2004, fiz os primeiros concursos, só parei de estudar em abril de 2014, quando eu entrei na polícia. Foram 10 anos estudando para concurso público, até eu parar, tá? Claro, nunca eu parei de estudar, porque eu continuo estudando para dar aula para vocês de direito administrativo. Só não estudo mais para
ser aprovado numa prova de concurso. Mas foram 10 anos aí, tá? 10 anos. O concurso público, ele é um projeto que ele não é imediatista. Muita gente é imediatista, elas querem resultados rápidos com o mínimo de esforço possível. E muitas vezes acabam caindo em armadilhas, né? Joguinho de aposta, essas coisas que não trazem ganhos reais. Na verdade, aprisionam você em um vício cujo objetivo é tirar dinheiro de você e não lhe dar dinheiro. Quem ganha dinheiro com esses jogos de apostas são os criadores, os desenvolvedores, os donos dos jogos de aposta. Do contrário, eles não teriam criado esse jogo. Eles criam um jogo para eles ganharem, para eles enriquecerem, não você. Então, como muitos brasileiros querem soluções imediatas com o mínimo de esforço, entram nessas enrascadas de jogos de apostas, achando que de uma hora para outra vão se tornar milionários. Não. A sua caminhada de aprovação, não é? A sua vida estável financeiramente, socialmente, ela tem que ser construída por meio do esforço, da dedicação, do trabalho, do estudo. E isso demanda tempo. Isso demanda tempo. Por isso, é importante que você entre nesse projeto de cabeça pensando, vou abrir mão de algumas coisas, vou fazer renúncias, vou fazer sacrifícios, mas ao final dessa caminhada eu vou conquistar algo que é para o resto da minha vida. Nunca mais na minha vida eu vou me preocupar com o desemprego. Nunca mais na minha vida eu vou me preocupar com chicote no lombo, sem ver o sol nascer nem se pôr, em rota para uma empresa de distrito ou coisa do tipo. Vou trabalhar de 8 às 14 no Tribunal de Justiça do Amazonas. Vou ter 50 dias de férias, porque, além dos 30 dias de férias, existem 20 dias de recesso no final de ano. Vou ter 13º, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde. Final de ano, o Tribunal de Justiça muitas vezes dá aquele bônus de final de ano, né? No ano retrasado, por exemplo, o TJ deu 40 mil para cada servidor no final de ano. Todo mundo feliz no final de ano. Imagine você conviver com esse ganho para o resto da sua vida. Falo para o resto da vida porque, claro, no momento você vai se aposentar. Mas quando você se aposentar, por causa do trabalho que você vai desenvolver no tribunal ao longo da vida, você vai ter uma aposentadoria digna que todo mês vai depositar na sua conta uma determinada renda também. Então, olha que maravilhoso conquistar isso, né? É claro que uma grande conquista dessa não poderia vir sem esforço, sem sacrifício. Então, você vai fazer renúncias? Vai fazer sacrifícios? Vai. Mas vai valer a pena. Quando você estiver lá dentro do tribunal, você vai olhar para trás e pensar, caramba, passei por tudo isso. Deixei de ir para festas com meus amigos, deixei de ter momentos de lazer com a família, deixei de jogar aquele futebol, de ver aquele jogo de futebol que eu gostaria de ter visto. Mas agora eu tenho tranquilidade para fazer tudo isso, porque eu sei que no final do mês a minha renda vai estar lá. E eu não preciso me preocupar mais com o desemprego. Agora eu vou ver todos os jogos que eu quiser, vou jogar todo o futebol que eu quiser, vou tomar todas as cervejas que eu quiser, vou viajar para onde eu quiser, porque eu conquistei o que eu queria. Agora eu vou aproveitar. Não é? Então, meus amigos, parabéns por fazer esse investimento em vocês mesmos, estarem assistindo a esta live. Eu sou concurseiro e vou passar, tem uma plataforma de cursos que é fenomenal para você atingir os seus objetivos, independente de qual seja o seu objetivo. E o direito administrativo, ele necessariamente vai estar lá, seja qual for o seu objetivo. Você quer ir para as carreiras policiais? Você tem que saber direito administrativo. Você quer ir para a carreira de tribunais? Tem que dominar o direito administrativo. Quer ir para as carreiras fiscais, fazer concurso de Cefaz, Secretaria Municipal de Fazenda, até órgãos de controle também, CGU, tribunais de contas, você vai ter que saber direito administrativo. Então, direito administrativo é uma matéria essencial que está presente em praticamente todos os concursos públicos que são realizados. E hoje, nós vamos aqui bater um papo para juntos analisarmos aí como é que foram os últimos editais do Tribunal de Justiça, não é? Em especial a nossa matéria também de direito administrativo, o que andou caindo, como é que a gente pode se preparar para essa prova, o que a gente pode esperar. E também
algumas dicas, né, de preparação para você que busca ser um servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas. Antes de a gente abrir o edital, é importante ainda ressaltar o seguinte. Alguns alunos têm me procurado para dizer assim, professor, mas existem notícias de que o Tribunal de Justiça do Amazonas ainda nem está preparando o novo concurso. Por que eu preciso estudar agora? Meus amigos, pode ter uma certeza absoluta. No dia em que o tribunal já estiver promovendo as tratativas necessárias para a contratação da banca organizadora, formando comissão de organização do concurso, contratando banca, é porque já é tarde demais para você estudar para o concurso do TJ. Por quê? Conforme vocês vão ver aqui, só na matéria de direito administrativo, são vários os assuntos que você precisa dominar. Sendo que para você conquistar a aprovação, você não precisa saber só direito administrativo. Você tem que saber o direito constitucional, tem que saber língua portuguesa, tem que saber o direito processual. Vamos dar uma olhada aqui no edital daqui a pouco. Como você vai saber de tudo isso se você deixar para estudar quando o concurso está há meses de acontecer? Não dá tempo. Não vai dar tempo. É um segredo essencial de todo mundo que conquista a aprovação estudar com antecedência. Porque não basta, o volume de assunto já é muito grande. E não basta você ver uma vez só. Você vai ver a primeira vez, depois você tem que revisar. Aí você vai ver que ainda não sabe. Aí você vai revisar de novo. Você vai saber que ainda tem muita coisa para aprender. Aí você revisa de novo. E resolve questões, e resolve questões, e resolve questões. Isso demanda tempo. Quem conseguiu entrar no último concurso não começou a estudar 3 meses, 6 meses antes da prova. É gente que começou a estudar 1 ano para lá antes. 1 ano ou mais de antecedência, no mínimo. Para poder chegar no dia da prova em nível de estar entre as vagas que serão nomeadas. Imaginem que vocês estão se preparando para um concurso que, para o cargo de assistente judiciário de nível médio, vai ter 50 mil inscritos. Foi o número de inscritos que teve no último concurso. E você precisa estar ali entre os menos de 1% melhores desses 50 mil, se você tem a aspiração de ser nomeado. Tá? É uma missão possível de ser atingida. Mas para isso precisa ter método, precisa ter planejamento e precisa ter organização e esforço para você cumprir metas diárias de estudos. Não é? Portanto, meus amigos, estudar com antecedência é essencial. Que bom, graças a Deus que o Tribunal de Justiça ainda não está organizando o novo concurso. Significa que é o momento ideal para você começar a estudar. Tá? A realização do concurso vai acontecer. É inevitável. O último concurso foi em 2019. O prazo de validade já se esgotou. Nós já estamos aí há quase 2 anos sem nomeações no Tribunal de Justiça do Amazonas. Naturalmente, os cargos vão ficando vagos. Pessoas vão se aposentando, pessoas vão morrendo, pessoas vão pedindo exoneração para ocupar outros cargos públicos. E aí? O Tribunal de Justiça vai passar o resto da vida sem ocupar esses cargos vagos? Os cargos precisam ser preenchidos. E como eles vão ser preenchidos? Por meio de concurso público. O concurso tem que acontecer. Se não acontecer esse ano, vai ter que acontecer no ano que vem. Mas ele tem que acontecer. Porque o tribunal precisa preencher os cargos vagos que, rotineiramente, estão deixando de ser preenchidos. E aí é onde você vai entrar para aproveitar a oportunidade. Não é? Então, gente, se prepare com antecedência. Não caia no conto do vigário, não pratique um erro principiante, concurso de concurseiro principiante, concurseiro baby. Concurseiro baby é o concurseiro que deixa para estudar quando o edital está prestes a sair, ou pior, quando o edital já saiu. É um erro de concurseiro baby. Infelizmente não vai conseguir passar. Só vai se frustrar. Não é? A A preparação que ele vai ter talvez sirva para um concurso futuro, mas não para aquele.
Porque estudar 2, 3 meses para um concurso sem nunca ter pego no livro de direito administrativo, direito constitucional, você está dando os primeiros passos ainda para conquistar sua aprovação num concurso futuro, mas não naquele. Tá? Imaginem que o concurso público ele é uma pista de corrida. Só que diferentemente das corridas normais, em que alguém está lá com uma arma e dá um tiro de largada e todo mundo sai correndo ao mesmo tempo, portanto todo mundo em tese teria a mesma chance de sair na frente, de ganhar a corrida, no concurso não é assim. Porque no concurso, cada um dá a sua largada quando quer. Então tem gente que dá a largada hoje, tem gente que vai começar a dar a largada daqui a 2 meses, tem gente que vai dar a largada ano que vem. Aí imagina o seguinte, você está dando a largada hoje, por exemplo. Você já está correndo ali na pista de corrida. Quem der a largada daqui a 6 meses, vai conseguir lhe alcançar com facilidade? É muito provável que não. Ele vai ter que se sacrificar muito para chegar ao seu nível. Porque você deu a largada 6 meses antes, ele está dando a largada agora. Para ele alcançar alguém que já deu a largada 6 meses atrás, quanto esforço ele vai ter que fazer? Ele vai ter que correr 10 vezes mais do que você. Então, meu amigo, seja a pessoa que deu a largada antes. Você vai sair na frente dos seus concorrentes nessa corrida. Né? Agora, se você der a largada depois, você vai ser o que ficou para trás. Já tem muita gente na sua frente que deu a largada antes. Né? Ok. Vamos dar uma olhada no último edital, então, do concurso do Tribunal de Justiça. Bom, primeiro que eu quero que vocês saibam é que, olha aí, na época, o edital foi lançado em 2019, não é? Então, nós tínhamos aí os cargos e os cargos de nível superior com remuneração. Na verdade, isso aqui é o vencimento, né, principal de R$ 8.936. Cargos de nível superior. Olha a jornada semanal de trabalho. Que beleza, né? Que coisa linda. 30 horas semanais. Olha que bacana. 8 às 14 todo dia. Feriado não trabalha. Imprensou feriado no final de semana, não trabalha também. Chegou Natal, Ano Novo, não trabalha também, recesso forense. Que maravilha, né? Pois bem, aí nós temos várias especialidades. Arquivologia, contabilidade, direito, engenharia, estatística, né? Oficial de justiça. Meu cargo aqui, ó, maravilhoso, que eu sempre adorei fazer, concurso oficial de justiça, né? Professor, por que o senhor gosta do cargo de oficial de justiça? Porque de todos os cargos que estão aqui, é o que menos trabalha e é o que mais ganha dinheiro. Simples assim. Na estrutura da justiça, o cargo que mais ganha, remuneratoriamente falando, depois do juiz, é o oficial de justiça. Por quê? Porque ele é um cargo de nível superior, ele ganha tudo que um analista em direito ganha, mais outras gratificações, como gratificação de atividade externa, indenização de transporte, porque ele usa o veículo dele próprio para cumprir diligências judiciais. Então é o cargo mais bem remunerado da justiça, fora o juiz. E de todos os cargos é o que menos trabalha. Porque você vai pegar seus mandados e você vai cumprir na rua quando você quiser. Claro, dentro de um determinado prazo que você tem para cumprir, mas no momento em que for conveniente para você. Não é? Recomendo hoje você focar em concurso de oficial de justiça? Eu não falaria isso porque hoje as nomeações para oficial de justiça elas estão se dando em um número muito reduzido. No passado já nomearam muito. Só que com o avanço da tecnologia, com o avanço dos meios digitais de comunicação, já não é mais tão necessário o oficial de justiça ficar indo presencialmente para intimar alguém, notificar alguém. Antes era essencial. Porque não existia intimação por WhatsApp, e-mail, não existia isso. Então, tudo era o oficial de justiça fazendo. Hoje em dia, como o trabalho foi muito reduzido por causa da tecnologia, eles não estão nomeando tantos oficiais de justiça quanto nomearam no passado. E às vezes é melhor você focar no concurso de um cargo que esteja nomeando mais gente, né? Então, fica essa reflexão. Em 2019, a remuneração, vencimento de nível médio, era R$ 4.558.
Sempre lembrando, meus amigos, que isso aqui é só o vencimento principal. E era de 2019, já teve reajustes. Até hoje, os vencimentos já estão bem maiores. E além desse vencimento principal, existe sempre aí a questão do, como eu falei, auxílio creche, auxílio saúde, auxílio alimentação. Só o auxílio alimentação do Tribunal de Justiça do Amazonas é mais de R$ 2.500. Só o auxílio alimentação. Tá? E tem aqueles bônus de final de ano, como eu falei para vocês. Então, assim, a remuneração, na verdade, quando você vai somar, dividir por 12, ainda tem o 13º, né? Dá muito mais do que isso, dá mais do que o dobro disso aqui, quanto você vai ganhar por mês. Né? Um servidor de nível médio aí tá tirando mais de 10 mil por mês hoje em dia, tranquilamente, tá? E aí temos aí o cargo que a Justiça mais nomeia, que é o cargo de assistente judiciário de nível médio. É o cargo que o Tribunal de Justiça do Amazonas mais nomeou no último concurso, em um número maior. Mas existe o nível médio também de programador, né, área de informática. Se você é da área de informática, maravilhoso. Você tem um leque de oportunidades imenso na sua frente, porque todo órgão público tem que fazer concurso para profissionais da área de informática. Tem que ter programador, tem que ter a pessoa que vai dar o suporte ao usuário. E se você tem um nível superior na área de informática, melhor ainda, porque você pode fazer concurso para nível superior em informática e também para nível médio. Os tribunais superiores hoje, eles já entendem isso. Se você detém o conhecimento em maior grau, significa que você detém um menor grau. Então, se você tem um nível superior em informática, você pode fazer concurso para nível superior em informática, mas também para o nível médio técnico em informática. Olha que legal, você faz os dois concursos. Concursos de baixíssima concorrência, a maioria das pessoas da área de informática não estuda para concurso, porque elas focam em outros ramos profissionais, querem trabalhar na iniciativa privada. Hoje em dia, qualquer programador, se você for bom, você trabalha para uma grande multinacional estrangeira, home office em casa, e você está trabalhando para uma empresa lá nos Estados Unidos, no Canadá, que vai lhe pagar em dólares. E vai pagar aí a partir de uns $5.000 por mês. Né? $4.000 por mês. Se ela te pagar $5.000 por mês, significa que você está ganhando por mês mais de R$25.000 na cotação de hoje. Então, muita gente da área de informática não estuda para concurso, não quer saber de concurso, vai trabalhar na iniciativa privada. A questão é que o serviço público, ele pode até não te pagar R$25.000 por mês, como analista na área de informática, você vai ganhar aí de 15 a 20 mil por mês bruto, né? Mas tem todas aquelas vantagens que eu falei para vocês. As empresas americanas não têm negócio de licença médica, de férias, de esses direitos, não. Você vai ganhar bem, vai. Mas se você ficar doente, você não puder trabalhar, está sem salário. Não é? Você vai contribuir para o INSS aqui no teto, sua aposentadoria também não vai ser boa. Então, o serviço público tem muitas vantagens, você tem muitos direitos. Não é? Se você ficar doente, você vai ficar em casa recebendo. Não é? Você não vai ter perda remuneratória nenhuma. Você tem as suas férias, o seu recesso forense. Né? Então, tem muitas vantagens em serviço público para quem é da área de informática, que é uma questão de comparar com a iniciativa privada e ver o que você quer. Pois bem, temos os requisitos do cargo aqui. Aí, olha as vagas. Olha que interessante. Vaga de assistente judiciário, nós tínhamos 100 vagas. 100 vagas. Eram 75 para ampla concorrência, mais 5 aí de deficientes e mais 20 para pessoas negras, certo? 100 vagas para o cargo de nível médio. 100 vagas. O que já é muita coisa, né, gente? Hoje em dia, em quantos lugares do Brasil o tribunal faz um concurso para 100 vagas de nível médio? Pode procurar aí. Pode procurar que dificilmente você vai achar. É quase impossível. Os concursos de tribunais geralmente colocam ali concurso para 10 vagas, 15 vagas. E o concurso, o último concurso do Tribunal de Justiça, 2019, tinha 100 vagas. É vaga pra caramba. Hoje em dia é muito difícil ter concurso com tantas vagas assim.
Só que o que é interessante, você pensa, caramba, o concurso com 100 vagas, com muita vaga. É muita gente para nomear. Só que olha o que é interessante. O Tribunal de Justiça, ele mantém em seu site um quadro de acompanhamento das nomeações, certo? Vou até voltar aqui só para vocês verem um negócio. Se você quiser acompanhar, ó, se você quiser acompanhar no site do TJ, como foi a nomeação do último concurso, ele tem aqui, ó, o controle geral de cargos e nomeações, no site do Tribunal de Justiça. Caso você queira, só pesquisar no Google, controle geral de cargos e nomeações, TJM, ele já vai direto para essa página aqui. Aí você vai e procura qual é o cargo que você quer pleitear. Digamos que você está estudando para o cargo de assistente judiciário, que é o cargo de nível médio que nós estávamos examinando. Aí você vai e abre. Quantas nomeações aconteceram no último concurso para o cargo de assistente judiciário? O concurso tinha 100 vagas. Quantas pessoas de fato foram nomeadas? Não é? Aí você vai vendo. Vai descendo a lista, vai descendo a lista, vai descendo a lista. Vai descendo a lista. Meu irmão, essa lista não acaba não de nomeações, vai descendo mais. E desce mais. E vai descendo mais. E vai descendo. Até chegar no fim e você constatar que 372 pessoas foram nomeadas. Olha aí. 372 pessoas nomeadas no último concurso. Só as que foram nomeadas administrativamente. Aí aqui embaixo tem uma lista de subjúdice, que são pessoas que foram nomeadas por ordem judicial. Estou nem contabilizando essas pessoas aí. Estou contando só as pessoas que o tribunal administrativamente, voluntariamente, independente de ordem judicial, nomeou. O Tribunal de Justiça do Amazonas fez um concurso para 100 vagas e nomeou 372 pessoas. Não é? Portanto, meus amigos, e digo mais, tá? Deveria ter nomeado muito mais do que isso. Por que deveria ter nomeado muito mais do que isso? Porque dentro do tribunal ainda existem muitas pessoas contratadas sem concurso público, a título precário, como contratados temporários, como terceirizados, uma série de circunstâncias aí que não deveriam estar acontecendo. Todas essas pessoas que estão lá, contratados temporários e terceirizados, eles estão desempenhando funções que são permanentes do tribunal. Ou seja, funções que deveriam estar sendo ocupadas por servidores concursados. Não era para esses terceirizados e contratados temporários estarem lá. Era para o tribunal nomear concursados, para substituir todos esses terceirizados. E tem mais de 200, 300 terceirizados lá dentro, fazendo as funções de quem é assistente judiciário. Portanto, o Tribunal de Justiça nomeou aí 372 pessoas, mas deveria ter nomeado muito mais do que isso, para poder substituir os temporários que estão lá. Tá? Olha aí, ó, o último candidato da ampla concorrência nomeado foi o da posição 364. 364. Porque teve ainda, né? Olha aí, 51 PCDs. O último PCD foi o 51º. O Tribunal de Justiça nomeou 51 pessoas com deficiência. Imagina a pontuação que esse candidato deve ter feito. Deve ter sido uma pontuação bem acessível mesmo para quem está começando a estudar para concurso. Não é? Pela condição de negro, o último nomeado foi o 92º colocado. 92º colocado. Da ampla concorrência foram 364. Então, meus amigos, notem que o concurso Tribunal de Justiça, ele geralmente nomeia muita gente. Isso não aconteceu só em 2019.
Em 2013, que quando foi o último concurso, veja que em 2019 nós tivemos uma prova que foi no estilo CESP, SEBRASP, né? Daqui a pouco eu vou também desenhar para vocês aqui algumas coisas sobre a prova CESP. Perceba aqui, né, ó, método CESP, né? SEBRASP realizará o concurso utilizando o método CESP e tal. E o concurso de 2013 foi da Fundação Getúlio Vargas. Nomeou muito mais gente do que o concurso de 2019. Tá? Então, o concurso do Tribunal de Justiça sempre nomeia muita gente. Por isso também, talvez eles ainda não estejam querendo fazer o concurso neste momento. Porque geralmente eles querem fazer o concurso quando tem muitos cargos vagos. Então o edital vem recheado de vagas. Mas eles nomeiam 3, 4 vezes mais do que o número de vagas previsto no edital. Então, ó, assistente judiciário, muitas nomeações, né? Vejamos aqui o cargo, por exemplo, de nível superior em direito, analista judiciário. Quantas pessoas foram nomeadas? Olha aí, de oficial de justiça, né? Quantos nomeados? Só 2. Por isso que eu falei para vocês, hoje em dia já é difícil você fazer concurso para oficial de justiça. Estão nomeando pouquíssima gente. Você pode até fazer, porque vão ser poucos inscritos, mas aí você tem que estar em nível de preparação para estar entre os primeiros lugares. Senão, fica difícil ser nomeado. Não está voltando aqui. Vamos ver do direito aqui, quantos foram nomeados. Olha aí. Do direito, foram 33 nomeações. 33 nomeações. Então, o de assistente judiciário, de fato, é o que, de longe, nomeia muito mais gente, o cargo de nível médio. Certo? Então, gente, o último concurso, 2013, ele nomeou mais gente ainda. 2019 nomeou aí quase 400 pessoas. Sendo que o último concurso foi o método CESP. Se for uma prova da FGV, de novo, da Fundação Getúlio Vargas, aí é aquela prova tradicional que você já conhece. Tem lá o enunciado da questão, 5 alternativas, e dentre as alternativas possíveis, você vai selecionar aquela que está correta. Mas se o Tribunal de Justiça fizer novamente a prova CESP, aí você tem que ter uma estratégia, que nós vamos falar já já. Antes de falar sobre a estratégia, eu gostaria apenas de trazer para vocês aqui o conteúdo de direito administrativo do edital. Analista judiciário, contabilidade e tal. Especialidade de direito. Eu quero de assistente judiciário. Ó, assistente judiciário nível médio. O cargo que é a nossa menina dos olhos, né? Quase 400 nomeados no último concurso do Tribunal de Justiça. Primeiro tópico, noção em direito administrativo. O que cai na prova de direito administrativo? E aí, gente, o edital de 2019 ele não foi muito diferente do de 2013. Existe essa tendência do Tribunal de Justiça de cobrar sempre esses assuntos aqui, tá? Que assuntos caem em direito administrativo na tua prova do TJ Amazonas? Isso aqui tudo é um assunto só,
Noções de organização administrativa, administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Então isso aqui é uma aula de direito administrativo, que a gente aprende diferença entre administração direta ou centralizada e indireta ou descentralizada, desconcentração, características das entidades administrativas, né, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade, economia mista e consórcios públicos. É uma aula que se chama Organização Administrativa Brasileira. Geralmente é a nossa aula 3. Aí nós temos atos administrativos, que é a aula 2. Atos administrativos, conceito, requisitos, que são os elementos do ato administrativo, né? Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Os atributos do ato, que a gente memoriza pelo mnemônico PAT, né? A presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade. E temos a classificação e espécies de atos administrativos. Isso aqui é outra aula, certo? Aí temos processo administrativo. Processo administrativo é texto de lei, é a Lei 9784 de 99. Quando cai na prova, cai a literalidade da lei. Então, o estudo é baseado na lei, não tem muita doutrina, jurisprudência para você estudar. É basicamente texto de lei. Aí nós temos agentes públicos. Tudo isso aqui é uma outra aula. Espécies e classificação de agentes públicos, carga, emprego e função público. Então, mais uma aula aí para a gente tratar. Aí temos a aula de poderes administrativos. Isso aqui tudo é uma aula só também. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, o uso e o abuso de poder. E tudo isso aqui é uma outra aula, que é controle da administração pública. Controle legislativo, controle judicial, controle administrativo. E, embora ele esteja aqui como um tópico 7.2, isso aqui é uma outra aula, que é a aula de responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. E que nós vamos aprender as hipóteses em que, por ações ou omissões estatais, danos são causados a terceiros e, por isso, surge um dever reparatório para o Estado. Então, gente, são noções de direito administrativo. Não é uma coisa assim de outro mundo, não cobra um número, não é, extremamente grande de assuntos. É um volume de conteúdo que você consegue estudar. Só que você não precisa dominar só o direito administrativo. Você tem que saber o direito constitucional, você tem que saber o direito processual civil, você tem que saber o direito processual penal. Tudo aqui são só noções também, não é nada de outro mundo. Você tem que ter as noções de administração aqui como conhecimentos específicos, não é, do cargo de assistente judiciário. E tem os conhecimentos básicos ainda também. Os conhecimentos básicos a todos os cargos, né? Eles estão... conhecimentos básicos. A língua portuguesa. Caiu no último concurso Geografia do Amazonas, o que é bom para a gente aqui do Amazonas, né? Porque se tem gente de fora que vem fazer concurso aqui, geralmente não dominam a geografia do Amazonas, não é? E temos a legislação institucional do próprio Poder Judiciário, que vai exigir aí o conhecimento da Lei Complementar 17, que é a Lei de Organização Judiciária do TJ, a Lei 1762, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas e tudo mais. Além da Lei de Acessibilidade e, para alguns cargos, noções de informática e processo digital. Tá? Então, gente, são várias disciplinas, não é só o direito administrativo. Por isso que vai demandar tempo de você se preparar para todas essas matérias. Tudo são noções, mas ainda assim, várias disciplinas que você precisa dominar. Por isso, dar a largada antes é essencial para você que quer conquistar a sua aprovação, certo? Pois bem, quando a gente fala da prova CESP, eu vou falar aqui da experiência de algumas provas que eu já realizei com vocês. Geralmente, a prova CESP, ela vem aí com
120 questões. No modelo certo ou errado. Sendo que, como é a prova CESP? Cada questão certa, cada acerto, você ganha 1 ponto. Cada erro, você ganha menos 1 ponto. Então, prova CESP e Sebrasp geralmente é assim. 120 questões, cada acerto ganha 1 ponto. Cada erro, menos 1 ponto. Por isso, não é uma prova que você tem que sair marcando tudo na doida. Tá? Via de regra, o que você vai fazer? Você vai marcar aquilo que você sabe. O que você não sabe, ou você tem muita incerteza, você vai deixar em branco. Tá? Quando você faz uma prova nesse formato, é normal você deixar aí entre 20 e 30 questões em branco. É normal. Faço questão de alertar sobre isso, porque muitos alunos ficam assustados, né? Caramba, mas eu vou deixar 20 a 30 questões em branco numa prova? Gente, é normal isso. É normal você deixar entre 20 e 30 questões em branco. Se você estiver no nível muito avançado de estudo, de maneira que você domine tudo, talvez você consiga aí deixar umas 15 questões em branco, não é? Se você estiver no nível muito avançado de estudos. Mas o normal, o natural, é deixar entre 20 e 30 questões em branco. Vou demonstrar para vocês como isso é verdade. Concurso do Ministério Público do Estado do Amazonas, 2008. Eu fiz esse concurso. A prova era nesse formato. Prova CESP, 120 questões, modelo certo ou errado. Cada acerto 1 ponto, cada erro menos 1 ponto. O que eu fiz nessa prova? Eu marquei aquilo que eu sabia, 96 questões eu marquei. Portanto, se eu marquei 96 questões, significa que eu deixei 24 questões em branco. Deixei 24 questões sem resposta, nem certo nem errado, em branco. Eu marquei 96 questões, certo? E aí, gente, o que acontece? Mesmo marcando só o que você sabe, entre aspas, mesmo assim, você ainda vai errar. Porra, professor, que sacanagem é essa, meu irmão? Tá falando que eu vou marcar só o que eu sei, mesmo assim ainda vou errar? Normal. Faz parte do jogo também. Você vai marcar só o que você sabe, mesmo assim você ainda vai errar. É normal, gente, acontece. Então eu, por exemplo, eu marquei 96. Eu acertei 93. Das 96 que eu marquei, eu acertei 93. Significa então que eu tive 93 acertos, menos 3 erros. Total de pontos que eu fiz na prova, 90 pontos líquidos. Qual foi a minha posição no concurso do Ministério Público do Amazonas? Fiquei na posição 29º. Foi nomeado na primeira leva do concurso do Ministério Público do Amazonas, em julho de 2008. Eles nomearam 30, de primeira logo. E eu fui lá entre os primeiros nomeados. Tá? Numa prova CESP, se você conseguir 90 pontos líquidos e 120, você está entre os primeiros lugares. O primeiro e o segundo lugar desse concurso que eu fiz, fizeram 100 pontos líquidos. 100 pontos líquidos. Geralmente, quem faz 100 pontos líquidos está no primeiro e segundo lugar de uma prova dessa. Prova CESP de 120 pontos. Quem faz 100 líquido está no primeiro lugar. Tá? Então, por isso é normal você deixar entre 20 e 30 questões em branco. Por quê? Se o primeiro colocado deixou, por exemplo, 15 em branco, ele marcou 105, aí ele errou umas 2, ali 3, ele ficou em primeiro lugar, não é?
Se a prova fosse em outro formato, um exemplo, eu já fiz o concurso quando eu fiz o concurso do Tribunal de Justiça de Roraima, que foi em 2009, salvo engano, como era a prova lá no Tribunal de Justiça de Roraima? Ele era uma prova de 120 questões, só que cada acerto valia 1 ponto e cada erro valia menos 0,25. Aí é maravilhoso. Aí é show de bola. Por quê? O que eu fiz nessa prova? Eu fiz o seguinte. Eu marquei 90 questões que eu sabia e deixei 30 em branco. Só que aí, o que eu fiz? Dessas 90 questões que eu marquei, eu fui contar e descobri que eu tinha, por exemplo, de 90 questões que eu marquei, 50 eu marquei certo e 40 eu marquei errado. Sendo que a prova CESP, ela geralmente tem meio a meio. Ou é 60 itens certos, 60 errados, ou é 59, 61. Tá sempre ali, tem que manter a proporcionalidade de itens certos e errados. É meio-meio. Se eu marquei a maioria de itens certos, é porque os que eu deixei em branco, a maioria seriam errados. Então eu peguei esses 30 itens que estavam em branco e marquei tudo uma coisa só. Errado, 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 errado. Porque eu preciso errar 4 para poder anular um certo. Cada certo eu ganho 1 ponto e cada errado é menos 0,25. Então vale a pena eu chutar tudo o que eu não sei. Uma coisa só. Você vai chutar na alternativa que você marcou menos. Se você marcou menos errado, você chuta tudo errado, mas em branco. E nessa brincadeira eu ganhei aí entre 5 e 6 pontos líquidos ao final. Dessas 30 questões eu saí com saldo a mais de 5 a 6 pontos. Fui o 8º lugar no concurso de oficial de justiça do TJ Roraima. 8º lugar. Certo? Então, meus amigos, prova CESP é assim, não é? Se vier uma prova CESP do Tribunal de Justiça, você tem que estar preparado para seguir uma estratégia. Não saia marcando tudo certo. Eu lembro que na época do Ministério Público teve uma pessoa que... né? Então, percebo que esse método que eu estou falando para vocês, do que mais cai em prova e da forma de fazer a prova, é a metodologia dos ovos de ouro do Sou Concurseiro e Vou Passar. Metodologia dos ovos de ouro. Todas as dicas que a gente deu até agora e essa metodologia para fazer prova CESP, metodologia dos ovos de ouro do Sou Concurseiro e Vou Passar. Não é? E aí, vejam só. Na época que eu fiz o concurso do Ministério Público, tinha lá um rapaz que, né, também tinha feito a prova, um rapaz lá da igreja e tudo mais, que ele nem estava estudando para o concurso, foi lá e fez a prova. Aí eu perguntei, e aí, como foi na prova? Quantos pontos fez? Ele fez, eu fiz 89 pontos. Eu disse, caramba! Então eu fui muito mal. O cara não estudou e fez 89, eu estudei pra cacete. Me matei de estudar e fiz 90, então quando saiu o resultado final, eu tô ferrado. Eu fiz a mesma pontuação do cara que não estudou nada. Quando saiu o resultado, eu fui procurar o nome dele, porque em tese o nome dele estaria logo atrás do meu. Cadê o nome do cara? Não estava lá. O que ele tinha feito? Ele marcou todas as 120 questões, e das 120 questões que ele marcou, ele acertou 89. Mas se ele acertou 89, significa que ele errou aí 31 questões. 89 menos 31 vai dar aí 58 pontos líquidos. Ou seja, ele passou longe de ser aprovado no concurso. Porque o cara não sabe como é que a prova funciona, ele chega lá sem estratégia, ele não se preparou. Com o Sou Concurseiro e Vou Passar, ele não sabe como a prova funciona. Chegou lá de qualquer jeito e fez o que deu na telha. Né? Meus amigos, isso aqui é apenas uma amostra inicial de muita coisa que a gente tem para conversar ao longo dessa preparação do Tribunal de Justiça. Nós vamos ter muitas oportunidades de nos encontrar, seja de forma online, seja de forma presencial. O curso tem, nosso preparatório, ele tem turmas para todos os seus objetivos.
E se você gostou dessa aula, eu peço que você dê o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo que também quer estudar para concurso, porque é um trabalho que a gente faz para ajudar, é um trabalho que a gente faz para multiplicar conhecimento e chegar no maior número de pessoas possível para que essas pessoas consigam conquistar os seus sonhos. Por essa razão, se você gostou de estudar esse conteúdo, né, nós ainda vamos fazer uma outra live também, que aí vai ser só aula de direito administrativo. Aqui nós não tivemos uma aula, tivemos um bate-papo sobre preparação para concurso. Mas nós vamos ter uma live para resolver questões de direito administrativo. Só no formato de aula mesmo para a gente fazer questões de direito administrativo, voltadas ao tribunal. Só questões de tribunais com base no último edital do concurso que nós examinamos. Então, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui quais são os temas que você quer que a gente traga aqui e quais são os temas que você quer que a gente aborde nessa aula de direito administrativo que nós vamos explorar. E nas aulas dos outros professores também pode comentar aí quais são as outras matérias que você quer ver aqui nas nossas lives, quais são os assuntos que você acha que são importantes de serem mais ressaltados. E aproveitar o momento para fazer uma chamada para o nosso evento, não é? Aí não fecha o vídeo ainda, porque na próxima semana nós vamos ter um evento exclusivo aqui de preparação para o Tribunal de Justiça. Na semana que vem, vamos ter um evento de preparação para o Tribunal de Justiça. Então, você quer aprender o passo a passo para conquistar a sua vaga neste certame? Clica no link da descrição aqui desse vídeo, porque lá você vai fazer um cadastro e vai entrar para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde haverá condições imperdíveis e dicas essenciais de aprovação no concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, clique no link aqui da descrição, faça o seu cadastro, entre no nosso grupo, porque lá vai haver condições imperdíveis e dicas essenciais de aprovação para o concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas, tá? Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, espero que vocês tenham hoje aprendido um pouco mais do que é necessário para você conquistar a tua tão sonhada aprovação. E eu vou aguardar vocês nas nossas turmas preparatórias para o Tribunal de Justiça. Nós vamos nos encontrar online, vamos nos encontrar presencialmente. Quem quiser seguir nas redes sociais também, João Tayá, pode mandar mensagem para mim, fique à vontade. Eu sempre respondo meus alunos. Siga as redes sociais também do Sou Concurseiro e Vou Passar, no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque lá você sempre vai encontrar conteúdos úteis para você conseguir adquirir mais conhecimento, mais informação para ser um servidor do Tribunal de Justiça ou ser um servidor da carreira que você desejar, tá? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e eu encontro vocês na nossa próxima live. Valeu, gente! Era vizinho, o TJ nem tava lá, mas quando a internet pega fogo